Então, gente, a gente está estudando a carta aos Romanos. Hoje nós terminamos o capítulo 9, tá? Então, só para dar uma pegada no que nós estávamos falando, então Paulo vem discutindo a questão de que a salvação foi prometida aos judeus e eles não aceitaram, foi prometida a Israel e eles não aceitaram Jesus, né? Como Cristo. Então, como que ficaria isso, né? Então, Paulo vem, nos versículos anteriores, ele vem trabalhando conosco que o Israel carnal não significa o Israel espiritual, né? Que o Israel espiritual é formado tanto de judeus quanto de gentios, e que somente o remanescente é salvo desse Israel espiritual, né? Falando, como Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Sempre é o remanescente que é salvo. Nem todo mundo dá conta, né? E a gente não se escolhe para aderir à mensagem do Cristo. Todo mundo é chamado e poucos se escolhem. Não é o Cristo que escolhe. É a gente que se escolhe para seguir a palavra dele, tá? Por isso que poucos são escolhidos. Não é ele que escolhe pouco. É porque poucos aceitam seguir o negócio. E aí agora a gente entra no final, agora vocês vão ver que ele vai falar especificamente de Israel como nação. É claro que ele vai comparar com os gentios, mas agora ele fala de Israel como nação mesmo. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, gente, para a gente começar a entender essa passagem, a gente precisa primeiro entender o que as obras da lei, tá? Para a gente começar pelas obras da lei. Então, nós precisamos entender o que é isso para a gente poder voltar nesse parágrafo e ele fazer sentido para nós. Então, gente, o que que acontece? O Israel estava dentro de um meio que a população planetária era politeísta. E geralmente a gente entende isso de uma forma muito simplória, como se ser politeísta significasse simplesmente muitos deuses. E a coisa não é tão simples assim, porque o politeísmo não tinha regra ética, tá? Eles sacrificavam crianças, a vingança era desproporcional. Então, você matava um membro da minha família, eu matava a sua família inteira. A vingança era a ordem do dia, né? Existia a prostituição sagrada, o sexo com animais, o incesto, o sexo dentro da família, tanto sogro com nora, como genro com sogra, genro com cunhada, e a gente vê isso pelas proibições do livro Levítico. Então, se o livro Levítico proíbe, é porque o meio era feito, senão não tinha por que proibir. Ninguém nunca fez, ninguém nem vai ter a ideia. Então, pelas proibições que tem no livro Levítico, é que a gente vê que o meio fazia tudo isso aí. E aí, o que que acontece? Tinha múltiplos deuses e um deus para cada necessidade. Um deus da chuva, um deus da fecundidade, um deus que fazia o comércio, um deus para cada coisa, tá? E os deuses podiam ser manipulados por oferenda. E isso aí é uma das coisas que vão dizer assim, que mais prendia. Por quê? Os deuses serviam a você.
Na medida que eu dava oferenda e eles faziam, me davam o que eu queria, eles eram meu servo. Concorda? Bastava eu dar a oferenda correta. Quando eu chego, né, porque eu mexi ali. Quando eu chego no monoteísmo, então o negócio era um salto gigantesco. Então, eu tenho que ter a fidelidade à aliança, com o pacto, com a relação com Deus. Existe uma postura ética que é cobrada, né? Tem que abrir a mão da tentativa de manipular Deus, aceitar a soberania divina, mesmo que eu não entenda ela. Eu não entendo a soberania divina, determinadas proibições, mas eu tenho que obedecer. Deus é espiritual, quer dizer, não tem imagem para isso. E ele não pode caber na minha mente, ele é muito maior que a minha mente. Então não tem como eu fazer uma imagem. E todos somos irmãos. Então a gente vê que até hoje nós temos dificuldade de atender isso aqui. Então, como é que a gente entende as obras da lei? É como se fosse esse cercadinho aqui, ó, uma metáfora, gente. Se Israel fosse uma cidade, é como se Deus fizesse um cercadinho ao redor de Israel, porque Israel tinha que vivenciar esse monoteísmo e vencer com a coletividade. O inconsciente coletivo, ele é politeísta. Então, ele tem que vencer com isso. Então, é como se fosse um cercadinho para que Israel vivenciasse isso e quebrasse isso e fizesse um paradigma do monoteísmo a partir dessa vivência. Então, quando a gente vai nos livros históricos, o que são os livros históricos? A tentativa de Israel de viver o monoteísmo. E erra, e vem profeta, e chama atenção, e corrige, e torna a cair de novo, e mistura com o povo, e sacrifica menino, e não pode, volta de novo. E tem vamos dizer, como é que chama? O juízo de Deus, e corrige, eles voltam de novo. É assim, o livro histórico é isso, de pessoas como nós, que erraram, acertaram, tentaram aprender de novo. Isso tudo que está aqui, ó, para sair disso aqui. E aí a gente vai ver, quando você vai lendo a Bíblia, você vai perceber que no começo Israel entendia o monoteísmo como monolatria. O que é isso? O Deus de Israel é um Deus entre outros deuses. Então, Canaã tinha o dele, e eu tinha o meu. E aí os filisteus tinham os babilônios e eu tinha o meu. O meu era que nem o dele. Era um deus entre outros deuses. Até aquilo vai aprofundando e vira o monoteísmo, que aí eles entendem que os ídolos não existem. Só existe um Deus, o Deus criador, o Deus que é pai. E os outros são criações humanas. Mas isso tem um processo de amadurecimento da mente. É o que a gente chama que o arquétipo divino, ele vai sendo atualizado, ele vai sendo amadurecido, vai sendo construído, ele não chega pronto. E é essas experiências que vai fazendo com que vai se aprofundando esse conceito. Então, gente, quando a gente vai ver, aqui nós voltamos em Oséias, vocês lembram o que aconteceu com Oséias semana passada, antes do carnaval? Para falar? Casou com a prostituta, né? Então, a vida de Oséias é a mensagem dele. Então, a gente vai ver aqui que Oséias vai falar que os filhos não são deles, ela voltou para a prostituição e os filhos não são deles, são filhos da prostituição. E aí a gente vai ver que Oséias tenta impedir ela de procurar os amantes. É uma metáfora para a relação de Deus com Israel. Deus fez aliança, é a metáfora do casamento, tá, gente? Então não é idolatria, é prostituição. Então, nessa metáfora, Deus casou com Israel, Israel se prostituiu, arranjou outros amantes. Deus tenta impedir a ida de Israel até os amantes, mas Israel vai.
e se prostitui. E aí depois ele vai sofrer o juízo e tal, e Deus resgata ele de volta. Seriam outros deuses, os Balaíns. Então aí nós vamos ver a passagem, é disso que a passagem está falando. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Então, é uma metáfora da vida dele. Então, o que que Deus está falando? Olha bem, ela acha que quem dá a comida, bebida, as coisas, são os Balaíns, os Baals. E não é, ela vai atrás disso aqui, da fertilidade, da comida, da abundância, mas não são os Baals que dão isso. É Deus, mas ela acha que ela vai atrás dos amantes para conseguir a fertilidade, a produção, a chuva, que produza para ela que os animais se multipliquem, né? Que Israel vai atrás do pensamento politeísta, entendeu, gente? O meio que ele está pensa assim, e ele vai se contamina e vai. Então, as obras da lei, esses bloqueios que Deus faz para impedir esse contato, tá? E cerca o caminho para tentar impedir ela de Israel ir atrás dos amantes. Aqui, ó. Correrá atrás, mas não alcançará. Procurará, mas não os encontrará. Então, a gente entende que as obras da lei são isso. Essas tentativas de fazer o cercadinho para Israel viver o monoteísmo, aprofundar o monoteísmo, tá? E não funciona muitas vezes, mas evita, né? Então, quem são as obras da lei? É tudo que faz Israel ser diferente dos outros povos. Então, a circuncisão, o sábado, as festas, as leis alimentares, a lei de purificação, as regras cultuais, tudo isso aqui, gente, menos a circuncisão, está no livro Levítico. Então, o que que se entende? Jesus ressignificou tudo isso aqui. A gente vai ver isso na carta aos Hebreus, que Jesus vai ressignificar tudo isso que está aqui no livro Levítico. Então, as obras da lei era isso que diferenciava Israel dos outros povos. E por que que eu risquei a circuncisão aqui? Porque eu não tenho certeza se circuncisão é obras da lei, porque a circuncisão foi dada 600 anos antes do Êxodo. Foi dada a Abraão. E o resto aqui, houve vamos dizer, o Egito lá com a escravidão, saiu para o Êxodo, eles estavam lá no Sinai. Aí foi dado o livro Levítico, que regulamenta tudo isso, as práticas aqui. Mas a circuncisão não. A circuncisão foi dada a Abraão no pacto dele de Israel, formando o povo de Israel. Então, eu não sei se circuncisão é obras da lei. Eu tenho dúvidas por causa disso. E esses todos aqui, quando a gente for estudar a carta aos Hebreus, você vai ver que Jesus vai dar um outro significado para tudo isso aí, tá? Então, agora a gente volta de novo ao parágrafo, ao que nós estamos estudando. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido.
Aí, gente, nós vamos ver então essa parte da pedra do tropeço, porque Paulo pega duas passagens de Isaías e mescla elas, tá? Paulo gosta de fazer isso, ele pega mais de uma passagem e costura as duas, né? Então, nós temos aí Isaías 8, nós estamos em torno do ano 730, nós temos aí o rei chamado Acás. E o que está acontecendo nesse meio aí? A Síria dominou Síria, a Síria dominou Síria, tá, gente? E dominou o reino do norte, que também é chamado de Efraim. Não mexeu com Judá, que é o reino do sul, ele está lá sossegado. Aí o que acontece? Síria e Efraim, o reino do norte, fazem uma aliança. E aí querem combater a Síria, mas quer que Judá vá ajudar. E Judá, que é o reino do sul, falei, eu não, então, o que eu tenho com isso? Aí eles resolvem entrar em guerra com o reino do sul. Para quê? Depõe o rei que é contra, põe outro rei que é a favor, aí vai para a guerra comigo. Entendeu? E aí é nesse contexto Isaías, a, o Acás, né, a corte, né, o rei com a corte lá, tem a brilhante ideia, muito bem, então nós vamos fazer uma aliança com a Síria, contra esses dois. Aí Isaías, Deus manda Isaías falar com ele para não fazer isso, que ele confiasse em Deus, que Deus ia proteger Israel, que ele confiasse em Deus. E aí fala com ele para ele pedir um sinal. Pede um sinal que eu vou te dar um sinal para você, né, ter a certeza que pode confiar. E ele se nega a pedir o sinal. Você sabe por quê que ele se nega? Porque se ele der o sinal e cumprir, eu vou ser obrigado a obedecer. Então, eu não quero um sinal. Não quero sinal nenhum. Uai. Porque ele já estava decidido, né, gente? Então, ele não quer sinal, não. Aí Isaías fala: mesmo assim, eu vou te dar um sinal. Uma criança vai nascer. Um filho de Acás vai nascer. E a criança é um símbolo, o nascimento de uma criança. Vocês sabem que símbolo é esse, gente? O que a criança representa? Esperança, não é? Confiança no futuro. Então, quer dizer o quê? Que eles não iam ser dizimados, porque está nascendo uma criança, uma geração nova, uma esperança nova, uma confiança, né? Que mais, Delfina, que você falou? Renovação, né? E eles vão, o que acontece? A Síria vem, derrota Síria, derrota o Reino do Norte, eles mudam de nível de vassalagem, que naquele documento que a Ângela deu para vocês explica direitinho, e aí o Reino do Sul virou vassalo, que não era, virou vassalo. Então, gente, essa fala está nesse contexto de Isaías argumentando com o rei Acás para ele não fazer aliança com a Síria, tá? Então, é a Síria e Síria. Tem um A na frente de Um A e dois S. A Síria. E o outro é Síria. Mas é que a gente vai falar Israel e A, né? A gente tem o artigo, né? Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Então, Deus fala que eles têm que temer o quê, gente? Deus, você tem que temer quem Deus, você tem que temer gente, não. É isso que ele está falando, olha bem. Você tem que considerar santa e você tem que temer alguma coisa, é Deus. Você não tem que temer nem a Síria, e nem Síria, e nem o Reino do Norte. Você tem que temer só eu.
Não é que temer, gente, o ser humano, não. É isso que Deus está falando. E Deus fala que ele pode ser duas coisas na nossa vida. O quê? Está falando para Israel. Diante das dificuldades da vida, eu posso ser duas coisas na tua vida. Armadilha e laço? Armadilha e laço e quê? Que é a pedra de tropeço. Que você cai na pedra de tropeço, aí você tá preso no laço. Que foi o que aconteceu com Israel. Tropeçou e aí ficou preso lá no vassalo. E a outra? Santuário. Então, gente, isso serviu para Israel, claro, mas serve para nós. Diante das dificuldades da vida, Deus pode ser um santuário, um refúgio, um lugar seguro que eu posso estar e me fortalecer, ou pode ser uma pedra de tropeço. E Deus é uma pedra de tropeço quando, diante das dificuldades da vida, eu me revolto com Ele. Eu corto relação com Ele. Entendeu? Eu desobedeço a Deus, que foi o que Israel fez. E que nós fazemos. Então, diante das dificuldades da vida, Deus pode ser duas coisas na nossa vida. Ele pode ser um santuário ou ele pode ser uma pedra de tropeço. Aí eu tropeço nisso e o que acontece? Eu caio na armadilha, no laço. Porque aí quando você rompe com Deus, você vai se revolta com as coisas, entendeu? Como é que é difícil entender a soberania divina? Porque às vezes eu não vou entender o que está acontecendo na minha vida. E eu me revolto, me afasto de Deus, eu caio na armadilha e no laço. Aí aquilo que veio para me mudar, para me fazer uma coisa melhor, acaba sendo, às vezes, um processo destrutivo para mim mesmo. Então não é Deus, é eu que escolho se Deus vai ser um santuário ou se ele vai ser uma pedra de tropeço. Ficou claro, gente? Esse é o primeiro. Então, Deus é santuário ou pedra de tropeço. Aí vem o segundo Isaías. Aí nós já estamos lá no ano 700. O que acontece? Israel continua vassalo da Síria. Aí o rei já é Ezequias. O reino do norte já rebelou de novo. A Síria veio, matou todo mundo que sobrou e distribuiu pelo mundo. São as 10 tribos perdidas de Israel. E ele tem a brilhante ideia que ele vai fazer uma aliança com o Egito contra a Síria. Então, resolve fazer. E ele, Isaías, é mandado lá na corte, né, por Deus, para falar contra essa aliança, tá? E essa fala aí é o que ele vai falar, tá? Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então, Deus vai chamar os governantes de Israel de zombadores, de pacto com a morte. Esse pacto que vocês estão fazendo com o Egito é pacto para a morte. Quando vier a calamidade, que a Síria vai vir para cima deles, a hora que vier a calamidade, o que acontece? Você vai se refugiar na tua mentira, que você está achando que pode contar com o Egito. E esse ficar contando, achando que o Egito vinha socorrer. A Síria atacou o Egito primeiro, venceu o Egito e ia ficar lá. Quando ela veio para cima deles, não tinha Egito para vir socorrer, né? Aí é o que Deus fala. Aí Deus faz uma promessa, que eu vou colocar em Sião uma pedra preciosa
experimentada, angular, um alicerce seguro. Alguém sabe quem é essa pedra? Jesus. É o Cristo, é a promessa do Cristo. Esse mesmo texto vai ser usado por quem mesmo, esse Mateus, acho que eles todos usam para falar de Jesus, que ele é essa pedra que vai ser, no Salmo, vai falar que essa pedra vai ser rejeitada. Entendeu? Então aqui está. Ele promete essa pedra que quem confiar nele jamais será abalado. Então nós temos, ele vai mesclar as duas coisas, que aqui Deus é a pedra, aqui Deus coloca uma pedra que vai ser o alicerce da nova relação com Deus, que é o Cristo. A relação com Deus vai se fazer, vai ser construída a partir do Cristo. E aí, gente, Cristo é a pedra angular, o alicerce da nossa relação com Deus. Dependendo, ele pode ser refúgio e alicerce, e dependendo, vai ser pedra de tropeço. Quando que vai ser pedra de tropeço? Aqui no caso é quando Israel for rejeitar o Cristo, porque ele rejeitou a soberania divina. Então, vão entender melhor isso. Então, nós temos do lado de cá o Cristo humilde, pobre, abre a mão do poder, de poder se defender. Ele abre a mão disso. Em nome do amor, morre crucificado. Qual que era a expectativa? Que ele fosse um político, um libertador nacional e um guerreiro. Esse é o Messias que eu quero. Esse é o Messias que Deus mandou. Quando eu rejeito o que Deus mandou, eu estou rejeitando quem? A vontade divina, Deus, a soberania divina, a sabedoria divina, o amor divino, que eu quero desse jeito. Então, gente, Cristo é a pedra. Ele é a pedra. Ele pode ser, para quem crê, base e fundamento, mas para quem rejeita, vai ser tropeço. E é isso que Paulo vai usar, né? Então, vamos voltar de novo. Agora nós vamos entender esse trem aí. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, gente, aí ele vai fazer um paralelo entre os gentios e Israel. Justiça, vocês lembram o que é justiça, gente? É Justamento à lei, né? ajustar a vontade divina, né? E aí nisso eu faço esse contato com o divino, eu estabeleço uma relação de fidelidade, que fé é fidelidade, não é eu creio da boca para fora. Eu creio, é uma relação de fidelidade que você constrói na alegria e na tristeza, que nem casamento. O casamento. Então, os gentios, ele vai falar que os gentios não procuravam a justiça, mas eles acharam? Acharam. Por quê? Pela fé, Pela fé. Porque eles foram pela pela fidelidade. fidelidade. E o Israel procurava a justiça. Achou? Não. Por quê? Foi dois motivos. Eles tropeçaram, né? Eles não creram no Cristo, Não creram. não creram no E, Cristo. gente, nós estamos falando nação, viu? Toda a comunidade cristã primitiva era de judeus. Nós estamos falando nação de Israel, tá? O coletivo de Israel não aceitou Jesus. Primeira a pedra de tropeço e a outra, o que foi? Eles não tiveram a fé, Não, essa fidelidade. não. Porque eles rejeitaram, eles não tiveram a fé.
A rocha de escândalo é pedra de tropeço. Que escândalo é tropeço. As obras da lei, gente. As obras da lei, eu lá. Mas como que não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Então Israel achou que garantia a ele as obras da lei me fazia diferente dos outros povos, e isso era uma garantia. Era suficiente Era o para suficiente ser salvo, vamos para dizer serem assim. salvos, e isso nada garante. Nada garante. Vou dar já uma dica para vocês. Não existe garantia. E a segunda coisa, a rejeição a Cristo. Aí a segunda pedra de tropeço, tropeçaram nela. Quem crê nela não será confundido, foi os gentios. E quem rejeitou virou uma rocha de escândalo, uma rocha, uma pedra de tropeço. Então, gente, se a gente for trazer para cá, o que, que ele está falando? Os gentios não tinham a lei. Porque quem recebeu a lei foi Israel lá no Sinai. Começou uma relação com Deus. Israel buscava a justiça, só que pelas obras da lei, pelo movimento externo. Exatamente. Porque tudo isso, gente, a festa, eu vou rezar, eu faço sacrifício, tudo isso é externo. São movimentos externos. E é por isso que Jesus vai ressignificar isso. Que você vai ver que tudo isso é simbólico, mas eles ficaram no concreto. E aí, gentios não buscavam justiça. Estava bom lá no politeísmo, aí, mas veio Cristo e eles acreditaram pela fé como fidelidade, confiança na soberania divina. Aí o Cristo foi alicerce e eles alcançaram. Quando chegou Israel, eles buscavam pelas obras da lei, e aí o que, que acontece? Quando veio o Cristo, eles tropeçaram. E aí eles não alcançaram. Entendeu agora por que, que Israel, vamos dizer assim, por que, que Israel não conseguiu aceitar o Cristo? Então, quando chegou o Cristo, não estava de acordo com as expectativas e não conseguiram entender a vontade divina, a soberania divina que contrariava as expectativas do povo. Não conseguiram aceitar. E, além disso, a questão externa, né, das obras da lei. Eles se apegaram que isso que os distinguia dos outros povos garantia. E como o mundo, te digo, não é tão perfeito, nós temos no mínimo 2.000 anos que nós conhecemos Jesus, e alguma pedra de tropeço deve estar no nosso caminho, vocês também não acham? E qual será a nossa pedra de tropeço, né? Porque crer da boca para fora a gente está falando. Pelas obras da lei a gente está, né? Pelo externo a gente faz, né? O externo. Então, gente, vamos ver. Então, agora vamos falar de nós, né? Vamos falar de nós. Então, Gálatas, gente, só explicar isso aí. Então, Gálatas é o seguinte: é uma carta que ninguém sabe para quem é. Por quê? Pode ser para Gálatas, que é uma província lá da Turquia, hoje Turquia, ou pode ser Gálatas para o povo gaulês, que era o povo lá do meio da Europa, que era França com Alemanha. A gente não tem certeza para quem é a carta. Se sabe que a carta é depois do Concílio de Jerusalém, que foi em 48 para 49, porque ela vai meditar sobre as coisas que aconteceram, vai falar das coisas que aconteceram lá no concílio, tá? E aí vem essa reflexão dele sobre as obras da lei, sobre nós, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, gente, veio a confusão, porque não sabia direito o que era obra da lei, então a gente fez o quê? Basta acreditar em Jesus, né? E eu posso trazer
vamos dizer assim, o que eu quiser, na hora de último suspiro, eu acreditei em Jesus, eu estou salvo. E aí eu não preciso, vamos dizer, expressar a minha fé em obras. Porque não é a obra da lei que salva. Mas Paulo não está falando que não é a obra. Não é a obra da fé. Ele está falando é a obra da lei que nos salva. Não são os ritos, não são, vamos dizer assim, o que a gente significaria como rito mesmo, né? Coisas externas da religião que salva. Não é isso. Ele deixa claro, é a fé em Jesus. Está claro isso aí? Mas a gente foi pelo lado mais fácil. Basta eu falar, então, eu declaro perante todos vocês, o que era muito comum na igreja, levanto e declaro, estou salva. E aí vem Tiago, né? Tiago viu que a igreja estava entendendo diferente, ele vem corrigir. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, essa fidelidade a Deus deveria se expressar nas minhas obras, nas minhas ações. Da lei, não obras da lei. Não, gente, não, vão dizer assim, a obra da lei não me salva. Não quer dizer que eu não possa comemorar um Pentecoste, a Semana Santa, mas eu confiar que fazendo essas coisas eu vou ser salva, não vai. E aí vem a segunda pedra de tropeço para quem? Os espíritas. Porque os espíritas entenderam isso aqui muito bem, entenderam. Tiago, muito bem. Então, vamos fazer as obras da fé. Vão para a sopa, né? Vão Isso. distribuir, fazer campanha do quilo, Isso. nananã, já tá bom. E aí, eu estou garantida. Gente, não tem garantia. Toda Bônus vez. horas, né, Vânia? Tô com meus bônus horas garantidos, tô Não salvo. fala de bônus só. Nem falei do artesanato. Deixei o artesanato de fora porque eu tenho consciência. Deixar de comer chocolate na quaresma, não comer carne na quaresma, tem A bônus gente, horas. a gente procura o lado fácil, né, Lourdes? A gente É, quer o lado fácil. Então, esse é gente, o fácil. que acontece? A gente chegou à conclusão que, como sempre, a gente procura, existe o certo e o fácil. A gente escolhe o fácil. E aí, qual foi a pedra de tropeço de nós, espíritas? Vamos para a caridade. Para Fora da caridade. caridade não há salvação. Exatamente. Fora da caridade. Esquecer uma outra pergunta que ele pôs lá na frente do livro dos Espíritos. Vocês vão saber qual é. Então, eu acho que eu estou salvo. Toda vez que você achar que você está garantida, você está indo para o inferno. Não é para o céu, te garanto isso. Pena que o inferno não existe, né? Psicológico, né? Inferno psicológico. Você se coloca nisso. Você se coloca. E dizem que a umbral está sendo esvaziado, então não sei para onde você vai, não. Mas não é para o céu, que também não existe, então está danado. Então vamos lá. Vão deixar o irmão Jacó contar para nós, então. E ele Livro, caiu nessa, tá? livro Voltei. Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia. E quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar, individualmente, a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender, e se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída,
companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Olha o que ele fala, gente. Ele achou que na hora que ele morresse, ele ia conseguir a paz inalterável. Isso aqui é o reino dos céus. Agora, se você não conseguiu o reino dos céus quando encarnado, por que que na hora que você morre ele vai aparecer no seu coração? De prêmio? Olha só, no fim da limitação, quer dizer, na hora que eu morrer, fim da limitação corpórea é na hora que eu morrer. Eu acreditei que na hora que eu morresse, a paz inalterável está no meu coração. Você construiu? Não, você ia ganhar? Como que alguém te dá paz? Na verdade, ele acha, pelo tanto que ele fez, Isso. ele achou que ele ia chegar lá e que ia, E que ia receber o receber prêmio. esse prêmio, né? Estava garantido que eu fiz muito, e ele fez muito. É, ele, Garantido. ele, ele achou que as obras que ele fez, realmente ele fez muita obra, mas ele não fez a principal, né? A obra interna, né? Aí o que ele fala? No fundo, lá no fundo, a gente acha que veio para lutar. Aí a gente vai lutar. Distante de onde? Onde é que é nossa moradia? Nosso interno, né? Nosso Interno, coração. dentro de nós, distante daqui. Então eu não quero nem entrar aqui dentro. Eu quero movimento bem fora. Aí eu vou combater. Quem? Os pobres, coitados, que convivem comigo. Encher o saco para todo mundo mudar. Aí a vida fica fácil, eu vou ter paz. Só tirar todo mundo que é tóxico, só fica eu tóxica. Vânia, Vânia, Foi. é igual aquela história dos dois. Morreram junto com o outro, chegou lá na porta do céu, um com um saco bem grande, pôs o saco na balança. Eu fiz tudo, doei, paguei, fiz tudo para os outros, né? O outro chegou lá com as coisinhas só no fundo. Aí ele falou assim: por que que a balança dele subiu, foi lá em cima e a minha não? Aí ele falou: uai, as obras dele foi muito mais importante do que a sua. Você doou, você pagou para os outros fazer, você interessou. Ele fez com o próprio coração do esforço dele, que É, ele tinha. é isso. É essa moradia nossa que é onde deveria estar a batalha, e eu, para fugir, eu arranjo bastante tarefa aqui fora, porque eu não vou ter tempo de olhar aqui para dentro, a nossa moradia. Aí chega em casa outra guerra, porque tem que mudar o filho, tem que mudar a mulher, tem que mudar o marido, né? Aí outra batalha. E às vezes tem até aqui, ó, algumas, vamos dizer, umas derrotas, outras triunfadas, né? E somos filho da turba distraída, gente. Distraído, porque o principal que você veio fazer aqui que foi mudar você, você não fez. Olha que triste, quer dizer, eu estou no inconsciente coletivo. Eu estou igual quem não conhece Jesus. Igualzinho. Filho da turba distraída é a multidão. A multidão que acha Jesus lindo, bate palma. Ai, que milagre maravilhoso, estou tão consolada. Ai, que música linda, chora. Tem que chorar, que eu sou uma pessoa muito sensível. Aí choro. E aí? Aí nada, fica aí. Tranco tudo aqui, vou para minha casa, viver do jeito que eu quero. Isso é triste, viu, gente? Você ser considerado multidão, não é nem discípulo, porque discípulo erra, mas está tentando aprender. Chegou, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Olha bem, gente, ele achou que ia morrer e dentro dele ia ter uma paz inalterável. O que, que ele achou lá dentro? Ele foi lá para dentro, ó. Então, pode fugir o tanto que você quiser. A hora que você morrer, olha para onde ele foi, para dentro de si mesmo, querendo ou não querendo, vai ter o encontro. E aí ele fala: esse santuário, você lembra que Deus pode ser um santuário na nossa vida? Mas Deus pode ser uma pedra de tropeço.
Você que decide. Esse santuário, ó, por quê? Para as determinações divinas. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou a vocação de Paulo, que Deus não falou com ele o que ele era para fazer. Jesus não falou para ele o que ele era para ele fazer. A gente vê que ele vai descobrindo o que é para fazer, porque isso aqui é uma comunicação, é uma relação que a gente vai estabelecendo com Deus imanente. Você tem que aprender a ouvir a voz dele, o sussurro dele. Isso é uma construção, é um processo que a alma vai se refinando para aprender a escutar o que é do divino. Então, você tem que construir isso. E a limpeza? Cadê as sombras? Cadê os complexos? O reajustamento, a iluminação, o estudo, a prece, o procurar melhorar os pensamentos e a limpeza lá. Tudo isso, né? Ainda vai piorar, porque a gente erra mais, a gente não erra pouco. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Ah, porque eu conheço fulano de tal, doutor Bezerra, doutor Bittencourt, André Luiz, Emmanuel, nossa, eu estou bem. Gente, a gente raciocina como se o mundo espiritual fosse igualzinho uma corte de político, onde eu puxo o saco de alguém para conseguir o que eu quero. Olha bem, eu me acho habilitada ao paraíso porque eu conheço, porque eu tenho uma relação, porque uma entidade tem a caridade de descer até aqui e orientar uma determinada reunião. Aí eu já acho que ele é meu parça. Olha só. Ele desce, mas tu não sobe. É esse que é o problema. Você não sobe, não, bem. Pode fazer amizade com quem se quiser. Que subir, você não sobe. Ele desce de caridade. E olha o que quer ver aqui, ó, os pequeninos deveres da solidariedade humana, que são os atos de caridade que a gente faz. Aí a gente acha que está quitado com a lei, linda, maravilhosa. Uma pessoa é o problema de não enxergar a própria sombra. Então, gente, Israel tropeçou e nós também. É isso que eu queria trazer. Então, não aponta o dedo para o outro, não. Porque eu vou te falar que Paulo vai ser mais rígido com nós do que eu estou sendo. Aguarde o capítulo 11 para tu ver, que vai cair no teu colo. Então, e aguarde. É isso aí que eu queria trazer. Vai ser pior. Por quê? Porque é o seguinte, gente, presta atenção. Quem é que estava preocupado de Israel não estar sendo salvo? Era Israel? Não, é porque a gente não pode deixar Israel em paz. É isso. É um negócio que morreu. É, não. Ih, gente, morreu de novo o trem. Ah, foi, foi. É.